Graça e paz, meus irmãos, boa noite, como é que vocês estão? Estamos começando mais um programa Palavra Viva, para a glória de Deus, pela Rádio Passo do Vale 95.1, bem como também pelo meu canal no YouTube, Miquel Alves, que vocês podem estar aí se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando com o maior número de pessoas aqui o nosso programa. E você aí que me ouve também pela rádio, você pode fazer a famosa propaganda boca a boca, anunciando aí, falando para os seus amigos, grupos na igreja, dizendo, ó, tem um programa abençoado aí lá na Rádio Passo do Vale 95.1, acompanhe lá que é bênção de Deus. Aproveite e compartilhe aí o nosso programa com o maior número de pessoas. Mas vamos, sem perca de tempo, ouvir a nossa vinheta e começar já o nosso programa de hoje. Agora, pela Rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem, muito bem. E você que nos ouve, você pode mandar a sua mensagem, mandar a sua participação aqui para nós pelo WhatsApp 12991925941, 12991925941, 12991925941. Mande a sua mensagem, nós queremos muito te conhecer, saber de onde você nos ouve, de onde você tem nos acompanhado. Você também que me acompanha aí pelo YouTube, você pode deixar aí a sua mensagem nos nossos comentários. Nós queremos conhecer você, conhecer um pouco da sua história aí. Também você pode fazer o seu pedido de oração. Nós temos orado, intercedido por todos vocês que nos acompanham aqui diariamente pelo nosso programa. Mas sem perda de tempo, vamos ouvir os nossos patrocinadores. E hoje nós daremos seguimento à nossa série, falando sobre a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós estamos aí no 3º episódio e hoje nós iremos falar sobre a data e o local de escrita da carta aos Romanos. Nós estamos ainda de maneira bem tranquila e introdutória, pensando sobre a carta de Paulo aos Romanos, compreendendo o texto à luz do seu contexto, para que de fato nós possamos começar a expor a carta do apóstolo Paulo aos Romanos e trazer aplicações práticas para a nossa vida e o nosso crescimento espiritual, a nossa caminhada com Deus. Então, não saiam daí. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Dr. Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E, atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos.
Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Graças a Deus, vamos dar aqui seguimento ao nosso programa. Eu quero desde já aqui fazer um super convite para vocês, você que nos acompanha aqui diariamente, para você visitar a nossa igreja. Você visitar a nossa igreja, ir lá nos fazer uma visita. Queremos muito te conhecer, saber quem você é. Você tem aqui já nos acompanhado há um bom tempo. Eu queria que você fosse lá na nossa igreja nos fazer uma visita. Nós temos nossos encontros aos domingos, às 9 horas da manhã, também às 19 horas e todas as terças e quintas a partir das 19h30. Eu pertenço à Assembleia de Deus, Ministério Belém, na congregação do Vila Rica, lá em Pindamonhangaba, e nós estamos situados na Avenida Abel Correia Guimarães, 1332, Vila Rica, Pindamonhangaba, São Paulo. Avenida Abel Correia Guimarães, 1332, Vila Rica, Pindamonhangaba, São Paulo. E você pode ir lá levar sua família para juntamente conosco cultuar ao nosso Deus. Sua presença lá será um enorme prazer. Eu quero desde já também aqui mandar um abraço a todos os irmãos da nossa congregação que sempre tem nos acompanhado aqui no nosso programa. Que Deus continue abençoando vocês, que vocês são corajosos, viu? Porque me ouve lá na igreja quase sempre e ainda tem que me ouvir aqui. O povo é corajoso mesmo, mas que Deus continue abençoando a vida de vocês. Mas sem perca de tempo, vamos dar seguimento aqui à nossa série de mensagens na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós estamos ainda pensando nessa carta de maneira introdutória, correto? Estamos pensando aí nessa carta ainda de maneira introdutória, compreendendo o texto à luz do seu contexto, e é sempre uma satisfação nós entendermos o contexto do texto. Eu costumo dizer muito isso lá na igreja, que texto sem contexto é o quê? Pretexto. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Se nós não entendermos o contexto, provavelmente nós vamos interpretar ele equivocadamente. Porque interessa a nós sabermos qual era o objetivo que o autor tinha quando ele escreveu. Eu preciso saber o que o autor, quando escreveu esse texto, tinha por objetivo transmitir. E para isso eu preciso mergulhar dentro do contexto que o texto está inserido. Nós temos aí um lapso temporal de cerca de 2000 anos só do Novo Testamento. Se nós pensarmos no Antigo Testamento, é um lapso temporal ainda muito maior. Então eu preciso regredir, eu preciso voltar lá no contexto, entender o que está acontecendo e tudo mais, para que eu possa, a partir daí, trazer reflexões ou fazer reflexões sobre o texto atual. O texto antigo para o ouvinte contemporâneo. Existe um livro que fala sobre a heresia da aplicação. Por quê? Porque se eu não entendo o contexto, se eu não entendo o texto, eu vou aplicar equivocadamente, eu vou fazer uma heresia daquilo que eu estou tentando ou desejando transmitir. Então é sempre importante nós iniciarmos com muita cautela, muito zelo, aquilo que nós pretendemos
falar. E nós já vimos aqui um pouco sobre a importância, né, da carta, a importância histórica da carta aos Romanos. Nós já vimos sobre a autoria da carta aos Romanos, vimos ontem. Se você não acompanhou ainda nenhum desses episódios, você pode acessar no meu canal no YouTube, Miqueias Alves, na playlist da carta de Paulo aos Romanos, lá, a playlist lá que nós criamos, ou também a playlist do programa Palavra Viva, que você pode encontrar todas as nossas mensagens lá. E hoje eu quero pensar então com vocês sobre a data e o local de escrita da carta aos Romanos. Pensar aí sobre a data e o local de escrita da carta aos Romanos. Mas então vamos entender aqui algumas questões. O ministério do apóstolo Paulo, ele inicia-se propriamente, de maneira propriamente dita, a partir de Romanos, a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Capítulo 11, aí no verso 25. Lembrando que Paulo fica aí, ele se converte do capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, e ele só vai iniciar de maneira pública, ou mesmo de maneira aceitável à igreja, o seu ministério, quando Barnabé, capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, vai lá em Tarso, né, e vai convidá-lo para ser seu auxiliar como pastor da igreja de Antioquia da Síria. Ele fica então aí aproximadamente 14 anos no anonimato. 14 anos no anonimato. Você quase não ouve falar do apóstolo Paulo nesse período de tempo. Outros já acreditam que o ministério dele começou um pouco antes disso. Na Síria, né, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 40 e 41. Porque se você estiver lembrado, Atos capítulo 9, logo que ele se converte a Cristo, ele já começa o quê? A pregar. Ele já começa a pregar lá em Damasco, que era a capital da Síria. E depois ele é mandado embora, né, para casa, porque os apóstolos nem o receberam, a igreja não acreditava na sua conversão, uma série de fatores. Ele, na sua empreitada de ir a Jerusalém, ele vai ficar 10 anos em Tarso, na Cilícia. Então, alguém também acredita que ele tenha desenvolvido atividades já em Damasco e já na Cilícia, ali em Tarso, e depois começa de maneira pública toda a igreja a partir de Antioquia da Síria. Depois, a partir de Antioquia da Síria, você está lembrado do Atos capítulo 13, a igreja estava orando, jejuando, e o Espírito Santo de Deus mandou separar Barnabé e Paulo para uma grande missão, mandar eles aos gentios. E eles então são enviados para sua primeira viagem missionária, que é na região da Galácia, atingindo aí as cidades de Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Depois, há uma contenda ali entre Paulo e Barnabé por conta de João Marcos, e aí Barnabé vai com João Marcos para um lado e Paulo e Silas, Lucas e entre outros cooperadores, Timóteo, vão para a sua segunda viagem missionária, atingindo a região da Macedônia e da Acaia. Na região da Macedônia nós temos a plantação da igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica, a igreja de Bereia. Na Acaia nós já temos a igreja de Corinto, e entre a Macedônia e a Acaia nós temos a passagem dele por Atenas, que não há certeza se ele tenha plantado igrejas ali, porém ele pregou ali também o evangelho de Jesus Cristo. E a sua terceira viagem missionária, a região da Ásia Menor, a partir de Éfeso, sua capital, que atingiu outras cidades. Se nós pensarmos, por exemplo, as 7 cartas lá do Apocalipse, enviadas às igrejas da Ásia Menor, nós
temos aí já 7 cidades atingidas, mais Colossos e Hierápolis. Então, só na Ásia Menor, o tempo em que ele mais trabalhou e também que teve maior extensão, atingiu só na Ásia Menor cerca de 9 cidades. Mas ele encerrou as suas atividades na Ásia Menor e se dirigiu para a Macedônia. Então vamos entender a cronologia desses fatos aqui, que são muito importantes para nós entendermos aqui o local da escrita da carta aos Romanos. Porque ele encerra suas atividades na região da Ásia Menor, Atos capítulo 20, versículo de número 1, e vai para a Macedônia. Fica ali, não sabemos quanto tempo, talvez uma semana, não sei, um mês, não temos certeza, mas ele fica ali, exorta alguns irmãos em muitas palavras, etc. E se dirige para a Grécia. Ou seja, a região da Caia, tendo por capital Corinto, onde o autor Lucas nos diz que ele fica lá por 3 meses. Por quê? O apóstolo Paulo, ele tinha uma missão. A missão dele era coletar ofertas entre as igrejas gentílicas da Macedônia e da Caia para os pobres da Judéia. Ele iria para Jerusalém levar essa oferta aos pobres da Judéia e depois ele tinha pretensões de ir para Roma. E ele faz isso. Então ele coleta ali provavelmente as suas ofertas na Macedônia, vai para a Grécia, faz a mesma coisa com a igreja da Caia. E nesse intervalo de tempo de 3 meses é que ele vai escrever a sua carta aos Romanos. Isso da cidade de Corinto. E por que eu afirmo isso? E por que afirmamos isso? Por alguns fatores que nos ajudam a entender isso. Primeiro, ele, quando esteve nesse período de 3 meses na cidade de Corinto, ele ficou hospedado na casa de Gaio. Provavelmente o mesmo Gaio que ele havia batizado quando ele plantou a igreja de Corinto. Segundo 1 Coríntios capítulo 1, verso 14. Ele então ficou hospedado ali esses 3 meses na casa de Gaio. Segundo, a portadora da carta aos Romanos, ou seja, aquela que levou a carta de Paulo para a igreja de Roma, é Febe. Segundo o próprio apóstolo Paulo faz recomendação dela em Romanos capítulo 1. Aliás, Romanos capítulo 16 e versículo de número 1. Ele faz recomendação de Febe, essa crente que congregava na cidade da Cencreia, uma cidade que possuía um porto oriental e que ficava a 12 quilômetros da capital Corinto. Então é mais uma prova aí de que tenha sido na cidade de Corinto que ele escreve a sua carta. Provavelmente Febe iria para Roma, então Paulo aproveita essa oportunidade para entregar a ela essa carta, para que ela possa fazer assim, entregando à igreja de Roma. Terceira razão é que Erasto, que era o tesoureiro da cidade, que saudou a igreja lá no final da carta aos Romanos, se eu não me engano, capítulo 16, verso de número 23, ele foi encontrado, o nome dele foi encontrado em uma das inscrições da cidade de Corinto. Então é mais uma prova de que Paulo tem então escrito a carta aos Romanos de Corinto. Mas aí agora nós precisamos pensar, tá, e a data? Qual é a data então que nós chegamos, a data mais provável em que nós chegamos da autoria dessa carta? A data mais provável está entre 55 a 58 depois de Cristo. Por quê? Quando você lê Atos dos Apóstolos, capítulo 18, que mostra para nós ali o relato da plantação da igreja de Corinto, isso na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ele planta a igreja de Corinto nos anos 51 e 52. Por quê? Porque ele teve que se apresentar ao procônsul, ou seja, o governador de Corinto, chamado Gálio.
E segundo os registros romanos encontrados, Gálio realmente foi governador de Corinto em 51, 52. Então, nós temos aqui uma data que nos ajuda a pensar em que momento Paulo passou ali por Corinto. Mais à frente, há uma outra data que nos ajuda a pensar a respeito disso, que é 49 depois de Cristo, quando o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma, por causa de um tal de Crestus, que nós entendemos que é Cristo. E o que acontece? Paulo, quando plantou a igreja de Corinto, fez amizade com um casal que era recém-chegado de Roma, isto é, Priscila e Áquila, que posteriormente se tornaram cooperadores do apóstolo Paulo, também na região da Ásia Menor, e que também acabaram recomendando, por exemplo, Apolo a Corinto, para encorajar os crentes em Corinto. Então, nós temos aqui esse fato. Outra razão. Em 54, quando houve a morte do imperador Cláudio, os judeus puderam regressar para Roma. E provavelmente Priscila e Áquila fizeram isso. Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo faz menção deles na sua carta aos Romanos, os saudando. Isso, ou seja, eles estavam em Roma. Então eles ficaram ali um tempo em Corinto, ficaram um tempo ali na Ásia Menor, em Éfeso, com o apóstolo Paulo, e quando houve a oportunidade de voltar para Roma, eles assim o fizeram, de modo que Paulo os cumprimenta em sua carta aos Romanos. Então, se nós fizermos uma conta básica, nós temos aí 51, 52, então cerca de 1 ano e meio que Paulo ficou em Corinto. Então isso nos dá um número aí, 53, vamos jogar assim, que Paulo ficou ali, e ele vai ficar pelo menos aí uns 3 anos na região da Ásia Menor, em Éfeso. Então, fazendo essa conta, nós temos aí um período de tempo de 55 a 58 que ele tem então escrito a carta aos Romanos, que é logo ao término, ao fim da sua terceira viagem missionária. Então nós ficamos aqui com a data provável de 55 a 58 depois de Cristo, o tempo que ele escreveu essa carta. Isso é importante para nós entendermos porque Paulo, quando escreve essa carta, e nós veremos nos próximos dias, conforme nós formos avançando, essa é a carta mais importante que Paulo escreveu de todo o seu ministério, a mais longa e a mais importante. E nós veremos que ele, por exemplo, escreve para uma igreja que ele nunca havia estado presente. Ele não plantou a igreja de Roma, ele nunca tinha estado com os crentes de Roma, conhecia muitos de lá, por causa desse fluxo, por causa dessa ampla amizade que ele tinha com pessoas do mundo inteiro. Porém, ele nunca tinha estado em Roma. Ele mesmo, que era um cidadão romano, tinha um nome romano, o nome romano dele é Paulo, mas ele nunca tinha estado na capital do império, nunca tinha estado no lugar mais importante do império. Por exemplo, para nós aqui do estado de São Paulo, a capital é São Paulo. Na verdade, São Paulo é a capital, de certo modo, do Brasil. Porque existe até um êxodo, por exemplo, de nordestinos que vêm do Nordeste para São Paulo. Existe um desejo, a terra do trabalho e tudo mais. É mais ou menos aqui essa realidade. Roma era esse São Paulo. Roma era essa capital importante que todo mundo queria lá visitar, conhecer. Paulo ainda não tinha tido essa oportunidade. Era seus planos, era sua vontade, mas ainda não tinha chegado o tempo de Deus para que isso acontecesse. Então ele escreve uma carta de maneira minuciosa, detalhada, apresentando o Evangelho de Jesus Cristo. Então ele senta, são 3 meses para escrever. E, como nós vimos, de forma ditada a Tércio, um amanuense, um secretário que o ajudou a produzir esse conteúdo. Provavelmente aqui Paulo estava com seus 50 anos de idade, quase aos seus 60 anos de idade, e possuía aqui cerca já de quase 20 anos de conversão. Então é um momento muito importante
para o apóstolo Paulo e para a história da igreja até os dias atuais, a escrita desse conteúdo, a escrita desse material para a igreja cristã e sobretudo para a igreja de Roma. Então fica aqui essa clareza para nós, esse entendimento para nós desse importante capítulo aqui daquilo que nós estamos meditando. E amanhã nós estaremos dando seguimento, entendendo aí um pouquinho mais a respeito dessa carta e fazendo aplicações para a nossa vida. Mas que Deus abençoe vocês e amanhã estaremos de volta, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe vocês e até amanhã.